E o Congresso Nacional hoje promete ferver num caldeirão político diante da votação da PEC do voto impresso. A OAB Nacional já se posicionou a respeito dessa questão e, falando em votação, também acontece neste ano a disputa pela presidência da OAB de Mato Grosso, que poderá ficar polarizada entre duas mulheres. E é para falar sobre este e outros assuntos que está aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dia a vice-presidente da OAB de Mato Grosso, Gisela Cardoso. Boa tarde, vice-presidente. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos que nos acompanham no Jornal do Meio-Dia. Começando a falar aí sobre a eleição na Ordem dos Advogados aqui do Estado. As mulheres, então, estão empoderadas na OAB. Só tem mulher candidata? Não é só na OAB, não. Né? As mulheres estão cada vez mais. Não, no caso da eleição na OAB. Nós teremos eleições agora, né, em novembro deste ano, é um ano eleitoral. Surgem alguns nomes, né, já como possíveis candidatos, entre eles nomes de mulheres advogadas, o que é mais do que natural. As mulheres hoje são maioria, pela primeira vez na história da advocacia, as mulheres são maioria dos advogados registrados na ordem. A senhora é candidata? Ainda não há candidatura posta, né? Nós ainda estamos... A senhora quer ser? Eu coloquei meu nome à disposição do grupo, eu tenho algum tempo de trabalho prestado para a OAB e coloquei meu nome à disposição do grupo. Se tudo der certo, se for da vontade do grupo da advocacia, pretendo ou posso sim me lançar candidata. Vice-presidente, e se assim se concretizar a sua candidatura e depois a eleição, apesar do número de inscritos ser mulher, a maioria ser mulher, hoje em dia ainda há uma desigualdade no segmento da advocacia ou não? Isso tem melhorado? Tem evoluído. Eu acho que a desigualdade no mercado de trabalho, e aí falando como um todo, ela ainda existe. Né? As mulheres ainda, apesar de mais escolarizadas, ainda recebem remuneração menor, ainda são minorias nos cargos de chefia. Então isso é uma evolução que nós estamos vendo aí as mulheres cada vez mais ocupando os espaços de poder e na ordem não é diferente. Né? A OAB hoje, como diz, com um número maior de inscritos de mulheres, deu um grande passo. No ano passado, o Conselho Federal aprovou o projeto Paridade. O que é o projeto Paridade? Um provimento que obriga todas as chapas que se candidatarem à eleição terem 50% de cada gênero. E isso é muito importante, especialmente porque abre possibilidade. Especialmente porque abre oportunidades. Né? Muitas vezes a gente tem muitas mulheres que gostariam de trabalhar, que têm interesse, mas não tem uma oportunidade, não tem uma janela aberta. E a paridade, o projeto Paridade, ele traz isso. Obrigatoriamente teremos que ter 50%. Eu acredito que isso é uma grande evolução, eu acredito que isso é o início de uma nova era com participação efetiva. E aí eu sempre digo, independente homem, mulher ou mulher, o importante é que aqueles que se proponham a trabalhar em benefício da classe, da advocacia, tenha vontade, tenha interesse, se dedique, né? E quando há igualdade, a igualdade necessariamente se reflete em democracia. Então eu vejo com muito bons olhos o projeto Paridade, eu vejo com muito bons olhos a inclusão cada vez maior de mulheres nos quadros da OAB e na participação efetiva, que isso é o que realmente importa. Vice-presidente, da eleição aqui da OAB para um tema nacional que também tem tudo a ver com eleição, só que a eleição tradicional, né? No caso aí para presidente da República. Se não tiver voto impresso, não tem eleição, é isso ou não? Pois tá essa discussão grande aí, né? Hoje aí teremos a votação. Esperamos que se resolva da melhor forma. Eu acredito que o que precisa, o que é necessário é segurança. Segurança jurídica, segurança para todos. E entendo que sendo possível, auditável, os meios eletrônicos, não há porquê ou não haveria porquê ser questionado. Mas a urna eletrônica, ela é auditável ou não? Perfeitamente. O TSE diz que sim. Sim, e tanto nós estamos há quantas eleições já utilizando as urnas eletrônicas e até hoje não houve a comprovação de qualquer fraude por esse método. Particularmente, eu entendo que o voto eletrônico, ele é uma vantagem, é uma evolução e só se houver mesmo algo que comprove o contrário, que demonstre as fraudes, inclusive nas eleições já passadas, é que poderia ser questionado. Vice-presidente, e a pandemia afetou, né, mudando de assunto agora,
vários segmentos profissionais, inclusive dos advogados, da advocacia. O que a OAB tem feito para, assim, redirecionar nesses profissionais, melhorar as condições do exercício da profissão nesse cenário? Camila, são muitos os desafios, né? Como você bem disse, a pandemia ela afetou a sociedade como um todo e na advocacia não foi diferente, né? Nós tivemos a forma de advogar, a entrega da prestação jurisdicional mudada completamente, né? Nós tínhamos ali aquela advocacia do dia a dia do fórum, as audiências presenciais, a sustentação oral acontecendo, de um dia para a noite isso acabou, deixou de existir. Eu costumo dizer que eu acho que o sistema de justiça, a advocacia, a prestação jurisdicional, ela teve um adiantamento, vamos dizer assim, uma evolução de pelo menos 10, 15 anos para frente em um ano. Então nós tivemos que, de repente, nos adaptar a uma nova situação. A OAB ela tem trabalhado incansavelmente no sentido de que sejam mantidas as prerrogativas da advocacia. O advogado ele tem como arma, como instrumento, aliás, como missão a defesa, o poder de convencimento. O advogado precisa convencer aquele julgador de que o direito do seu cliente, a tese que ele defende, é a melhor. E isso fica extremamente prejudicado quando não há a possibilidade dessa manifestação pessoalmente, presencialmente, dentro de uma sala de audiências, num plenário, numa sustentação oral, quando eu tenho que tentar convencer aquele julgador por um quadradinho, eu costumo falar deste tamanho, que eu não sei nem se o outro está me ouvindo do outro lado, com certeza fica mais prejudicado. A OAB ela tem trabalhado muito no sentido de garantir prerrogativas. A OAB trabalhou bastante para a reabertura dos fóruns, que aconteceu há pouco mais de um mês, né? Nós tínhamos aí praticamente todos os segmentos retomando as atividades, portas abertas, o Poder Judiciário não abria, não reabria as portas. Nós fomos ao CNJ pedir que fossem reabertos, né? Entendemos que é inadmissível tudo funcionando com as medidas de segurança, isso é claro e é necessário, mas tudo funcionando e o Poder Judiciário de portas fechadas trabalhando só remotamente. Então hoje os fóruns estão abertos, isso é uma conquista, uma atuação efetiva da OAB e várias outras ações vemos trabalhando. Por exemplo, só para citar, logo no início da pandemia, com os fechamentos dos fóruns, com a dificuldade de acesso, os advogados, por exemplo, não conseguiam sequer receber ou levantar os alvarás que já estavam no processo, condenações, valores depositados. Então a OAB atuou, fez um canal direto com o Poder Judiciário, chamado Agiliza Alvará, para que fosse possível essa intermediação. Enfim, Camila, são várias as frentes de atuação para garantir a atividade da advocacia e garantindo a advocacia de forma plena, garante-se o direito do cidadão. Lembrando que o advogado, ele nada mais é do que um interlocutor. O advogado, ele fala pelo cidadão por aquele que confia a ele um mandato, uma procuração. Então, necessário garantia de prerrogativas da advocacia para que o cidadão, por ele representado, tenha a sua defesa exercida de forma plena, como garante a nossa Constituição Federal. Obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigada Camila, Lúcio. Obrigada a todos.